Eu vos cumprimento com a doce e gloriosa paz do Senhor Jesus Cristo. Eu louvo a Deus por suas vidas, agradeço a presença, a sua nobre presença, agradeço a sua participação, os seus comentários, e não esqueça de deixar o seu like. E se por acaso alguém está aqui pela primeira vez, por gentileza, eu gostaria que você se inscrevesse no canal e acionasse o sino para que você pudesse receber mais notificações. Isso é muito relevante para o canal, porque isso possibilita que a palavra de Deus seja divulgada para mais gente, não somente para a igreja, para os crentes, mas todo mundo. E isso serve para a nossa advertência, para a nossa orientação e nosso crescimento espiritual. Nós precisamos conhecer mais a palavra de Deus. E nesse quarto trimestre da lição, escrita pela CPAD, das igrejas vinculadas à CGADB e outras associadas, estamos abordando sobre a justiça divina. São 13 lições. Nós estamos na quarta lição. E na lição passada, a lição de número 3, que foi abordado a respeito das abominações do templo, nós aprendemos que o templo em Jerusalém, que era o símbolo máximo da fé judaica, aonde ali se registrava a presença de Deus, a semelhança do que se fazia no tabernáculo no deserto, o templo em Jerusalém era o local de serviço e de adoração máxima ao Deus único. E esse templo, infelizmente, ele foi profanado. Houve terríveis abominações. Deus revelou ao profeta Ezequiel, quando ele já estava no cativeiro babilônico, e Deus mostrou o que estava acontecendo no templo. Ele foi transportado em espírito para aquele local e viu as pessoas que deviam zelar pela integridade espiritual do templo, as pessoas que deviam cuidar do templo e orientar os demais a seguir a lei, a fé, a um Deus único. Eles estavam adorando imagem e servindo a deuses, a demônios. E ele viu na parede do templo ou das câmeras cultos a deuses como a Tamuz e a outros. Viu desenho de animais imundos e abomináveis, rituais que eram praticados pelo povo babilônico, pelo povo sumério, estava justamente sendo praticado dentro daquele templo. Deus mostrou a Ezequiel para que ele chamasse a atenção dos responsáveis pela divulgação da fé em um Deus único, sob a paciência de um Deus misericordioso, porque Deus faz assim. Ele nunca toma uma atitude de imediato, sem avisar, porque nós servimos a um Deus paciente, a um Deus longânimo, a um Deus misericordioso. Deus nunca chama a juízo o transgressor sem antes avisá-lo, sem antes adverti-lo. Este é o modo de Deus agir para com a raça humana, seja ele Israel, seja a igreja. Os estudos aqui, referindo-se a Israel, ele também é extensivo à igreja. Os assuntos aqui abordados servem-nos de advertência. Na lição de número 4, que é a lição que nós vamos abordar hoje, ela tem por título Quando se vai a glória de Deus.
Observa, faça a correlação. Na lição 3, aprendemos que no lugar santíssimo, no lugar aonde era manifesto a presença de Deus em glória, então, o templo sendo profanado, Deus chocou-se com aquela atitude, e aqui na lição 4, que é justamente o que está escrito lá nos capítulo 9, nos capítulo 10 do livro de Ezequiel, então Deus se retirou daquele local. A coisa mais triste, a coisa mais deprimente é quando Deus se retira da sua presença, se retira do ser humano. Quando Deus se retira do ser humano, esse fica vulnerável aos ataques malignos, porque sai dele todo o amparo e toda a proteção. E quando é que Deus se retira do ser humano ou da igreja? Todas as vezes que o templo de Deus, quando a palavra de Deus, quando o próprio Deus é escarnecido, então ele se retira daquele local. Lá na palavra de Deus, o apóstolo Paulo, ele diz: Deus não se deixa escarnecer. Todas as vezes que Deus é escarnecido, ele reage. Ele toma uma atitude. Foi o que aconteceu aqui. A lição de número 4, que tem por título, como eu já falei, quando se vai à glória de Deus, houve um motivo cabal, houve um motivo justo, que a glória de Deus se foi. Então esta lição nós vamos estudar tópico por tópico. Ela é composta por 4 itens que nós vamos abordar cuidadosamente, de forma bem sucinta, para não ficar muito longo o vídeo. Então, na lição, nós temos como texto de ouro, como texto básico, o que está lá em Ezequiel capítulo 11, versículo 23, que diz: E a glória do Senhor se alçou desde o meio da cidade e se pôs sobre o monte que está ao oriente da cidade. Amados, como eu já falei, Deus, ele prometeu ser um Deus presente, prometeu a Moisés, quando ele ainda estava no deserto. Deus mandou construir um tabernáculo e Deus disse que a sua presença ia ser constante junto a ele, mostrando que nós servimos a um Deus que é presente. É um Deus imanente, apesar de ser transcendente. Na palavra de Deus, eu vou ler aqui o que está escrito no livro de Êxodo, no capítulo 40, o versículo 34, diz o seguinte: Então a nuvem cobria a tenda da congregação, e a glória do Senhor encheu o tabernáculo, de maneira que Moisés não podia entrar na tenda da congregação, porquanto a nuvem ficava sobre ela, e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. Foi a primeira revelação da presença de Deus ao povo de Israel, quando Deus habitava literalmente no lugar santíssimo, local aonde os sacerdotes entravam uma vez ao ano para oferecer sacrifício resultante do holocausto de animais que eram imolados, e o sangue era apresentado a Deus num símbolo, numa simbologia que apontava para o Senhor Jesus Cristo.
Deus nunca deixou o seu povo, a não ser que o povo primeiro deixasse a Deus. Isso é muito importante frisar. Deus só deixa alguém quando alguém deixa a Deus. Nunca é um rompimento pela parte de Deus. Sempre o rompimento é em função do homem. Há sempre um rompimento unilateral. É o homem que se afasta de Deus e, consequentemente, pelo homem se afastar de Deus, então Deus, ele se afasta do ser humano, como aconteceu na lição em pauta, no templo em Jerusalém. Eu vou ler cuidadosamente o que está na introdução, quando fala: a glória de Deus representa a presença de Deus no templo. Quando Deus mandou Moisés construir o tabernáculo, explicou a razão desta ordem. E me farão um santuário e habitarei no meio deles. Êxodo, capítulo 25, versículo 8. Essa presença não era incondicional. O povo tinha compromisso de acordo com a aliança feita no Sinai, mas esse pacto havia sido violado. O objetivo da presente lição é esclarecer sobre a retirada da glória de Deus do santuário de Jerusalém. O porquê Deus se retirou. E uma observação: quando Deus promete uma coisa, quando Deus fala algo para alguém, esta promessa, ela sempre é condicional. É bom ficar atento a isso, porque às vezes fazem, mas Deus prometeu, e houve a profecia, e a profecia diz isso, diz, mas lembre-se que as profecias, elas são condicionais. Deus não é obrigado a cumprir uma promessa se o homem rompe com ele. Lembre-se que o se sempre vem em primeiro lugar. Se obedeceres a minha palavra, se ouvires a minha voz, se estiverem na minha presença. Este se é o condicional que nós devemos sempre estar atento. Deus sim prometeu estar com Israel, a presença de Deus em Israel, ele prometeu, mas aqui ele se retira. Por que se retira? Porque a sua presença é condicional. A presença de Deus em nossas vidas é condicional. A atitude de Deus, a proteção de Deus, o amparo de Deus em nossas vidas é condicional. Se formos fiéis, se obedecermos a sua palavra, então Deus promete tudo que cumpriu em nossas vidas. É bom ficarmos atentos a isso. No primeiro item da lição, fala sobre a glória de Deus. Essa glória de Deus, ou presença de Deus, lá no original, encontramos a palavra kavod. Kavod, ao pé da letra, literalmente, significa peso. Mas, pelo contexto, nós observamos que kavod nada mais é do que Deus presente em glória. O esplendor da glória de Deus. A presença de Deus em glória, a manifestação da sua glória. É poucas vezes que foram registradas na Bíblia, a palavra em pauta é kavod. Todas as vezes, ou algumas vezes, que Deus, na sua presença, é manifesta ao ser humano. Uma outra observação, porque é comum na igreja e entre pregadores, ouvir-se a palavra Shekinah,
como glória de Deus, como esplendor, eu quero salientar para vocês que esta palavra não se encontra na Bíblia. Ela era comum no cotidiano do povo judeu, principalmente nos rituais da Cabala. Mas na lei, nos profetas, essa palavra não existiu. Não sei por que criaram isso. Para começar, eles já começam errando a pronúncia, porque a palavra não é Shekinah, é Shekhinah, que significa possivelmente habitação ou morada, mas não é o caso do que está no livro de Ezequiel e em outros termos. Então a glória, essa glória de Deus, porque sempre que Deus se apresenta, sempre que Deus está presente, evidentemente, a sua glória o acompanha, o seu esplendor o acompanha. No Novo Testamento, na língua grega, a palavra é doxa. Doxa é uma tradução de kavod, que está no hebraico. Então, kavod no Velho Testamento, na língua hebraica, e doxa no Novo Testamento, na língua grega. Ambas têm sentido semelhante: resplendor, poder, honra, glória, é o que representam essas duas palavras. No item 2 da lição, nós encontramos sobre a retirada da glória de Deus. Isso é triste. Isso é chocante. Eu vou ler para vocês o que está aqui na revista. No item 1, o querubim e a nuvem. O profeta está se referindo aos dois querubins do propiciatório da Arca da Aliança, ou as quatro criaturas da visão inaugural do capítulo 1. Qualquer que seja a interpretação, a verdade é que isso indica a retirada da presença de Deus. Essa nuvem está associada à presença pessoal de Deus durante a peregrinação do deserto. O comentarista escreveu aqui Javé, aí eu evito pronunciar porque essa palavra também não está correta, no original não está Javé. Um lembrete, o nome de Deus não é Javé, nem é Jeová. Para começar, não existe nenhuma palavra na língua hebraica que começa por J. Sempre ela tem o iod. O iod, apesar de ser uma consoante, ela tem um som da nossa letra I. Então, se fosse Yahvé, Iová ou qualquer coisa, poderia até se aproximar e seria até mais aceitável, mas nunca a letra J. Mas tudo bem, fica aqui a minha observação, com todo respeito ao ilustre escritor da revista. Então, o que nós podemos observar aqui é que Deus se retirou de Israel. O que é que ele viu? Nós sabemos os elementos, os objetos que estavam no lugar santíssimo. E a nuvem que representava a glória de Deus, lá no lugar santíssimo, o profeta viu ele se retirando. Agora, o interessante é que ele se retirou por etapa. Nós vamos ver aqui a retirada da presença de Deus. Este é o subitem 2. A glória de Deus pairou sobre os querubins e aos poucos afastou-se completamente do templo. O profeta contempla essa glória se levantando das portas e se movendo para a carruagem trono, que estava parada para descer em cima dos querubins. Nessa visão, Ezequiel acompanha a glória de Deus flutuando sobre os querubins e vê a carruagem divina se mover
para a porta principal do templo para a sua partida definitivamente. A saída da glória de Deus representa a retirada da sua presença. Com isso se aproxima a destruição do templo. Essa casa foi destruída pelos caldeus em 587 a.C., no mês quarto, aos 9 do mês, que corresponde a 14 de agosto de 587. Uma outra observação. Deus, ele não saiu de imediato. Olha, o que é que nós vimos? Na lição 3, as abominações. A revelação das abominações, a advertência de Deus. Sabe por que Deus faz isso? Deus sempre dá uma oportunidade para que o homem se arrependa. Deus sempre é paciente para com o comportamento humano. Deus sempre dá uma chance ao transgressor. Deus é paciente e longânimo. Deus sempre avisa quando vai tomar uma atitude contra uma pessoa ou contra uma nação. Persistindo a transgressão, então Deus, ele abandona aquela pessoa. Quando há o abandono, a consequência, porque não é que Deus realmente ele destrua, ele mate, ele faça algo de ruim com o ser humano. Essas coisas acontecem em consequência da retirada da presença de Deus de um local ou de uma vida. Deus diretamente não atinge, mas deixa as pessoas vulneráveis aos ataques das trevas, ao ataque do mal. Tenhamos cuidado, porque Deus agiu assim com Israel, ele age com a igreja, ele age com o ser humano. Não permita que Deus nos abandone. Deus habita em nós através do Espírito Santo. O Espírito Santo está na igreja. Mas eu quero dizer para vocês que o Espírito Santo, ele não é obrigado a estar conosco constantemente ou em qualquer circunstância. O apóstolo Paulo, ele fala isso, não extinguir o Espírito. O Espírito Santo, ele sai sim. Ele deixa sim. Ele abandona sim. Nós temos aqui um exemplo clássico. Nós temos aqui um exemplo real. Deus deixando o templo. Deus deixando Israel. E o que veio depois da retirada? A destruição de Jerusalém. Sabe o que isso representa? Quando o Espírito Santo se retira do ser humano, há uma destruição não somente física, há uma destruição espiritual. Sem Deus, existe a morte. Quantas pessoas que já morreram? Porque lembrem-se, aquelas pessoas que serviam no templo, ele citou aqui o nome das pessoas porque ele é tão chocante, como eu falei anteriormente, a pessoa que devia zelar, cuidar do templo, era o primeiro a profanar, era o primeiro a pecar. O que mais choca justamente é quando alguém, o representante de Deus, rompe a aliança, todo o povo morre. As lideranças precisam ser o exemplo. Não aconteceu isso com Israel, infelizmente.
Então, amados e diletos irmãos, nós temos aqui o exemplo triste, o exemplo chocante, o exemplo lamentável, quando a glória de Deus deixou o templo de forma lenta. Sabe por que isso? Eu vou confessar uma coisa para vocês. Deus ama o ser humano. Deus é apaixonado pela sua igreja. Deus é apaixonado por Israel. Ele se vai com tremenda tristeza. O apóstolo Paulo, ele nos afirma isso. Não entristeçai o Espírito Santo. Eu acredito que Deus saiu muito triste quando deixou o templo em Israel, o templo em Jerusalém. Não entristeça o Espírito Santo. Não venha a abominar ao templo de Deus. E a Bíblia diz que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Agora observe uma coisa. O que é que eles fizeram nas paredes do templo, nas paredes das câmeras do templo em Jerusalém? Eles fizeram desenho, fizeram imagem de criaturas, de deuses, de demônios, os quais ofendiam ao Deus soberano, ao Deus único. O que é que nós estamos fazendo com o nosso corpo? O que é que você está desenhando no seu corpo, o templo do Espírito Santo? Figuras de quê? Imagem de quê? Qual foi a tatuagem que você estampou no templo do Espírito Santo? Medita isso. Ah, porque o corpo é meu, né? Não. O corpo é de Deus. Você é de Deus. Você é propriedade de Deus. Ele manda em você. Você não tem vontade própria. Quem manda na sua vida é Deus. Ele é soberano sobre a nossa vida. É Ele quem dita as regras. É Ele quem determina as coisas. É Ele quem protege. É Ele que orienta. É Ele quem defende. É Ele que supre. É Ele que ampara. E nós devemos ser simplesmente submissos a um Deus eterno, a um Deus perfeito, a um Deus soberano. Nós não somos donos de nós mesmos. Nós não temos vontade própria. Lembre-se o que o apóstolo Paulo escreve em suas cartas. Na introdução de todas as cartas do apóstolo Paulo, ele se identifica. E ele começa dizendo: Paulo, servo do Senhor Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo. Esse chamado aí, no verbo grego, é o verbo klein. Esse verbo klein aí é um chamado mediante uma convocação obrigatória. É como o general convoque alguém para servir a pátria. Quando alguém é chamado para defender a pátria, é uma ordem. Esse chamado aí não quer dizer eu não quero ir, eu não vou, porque é uma ordem. A outra coisa mais importante que o apóstolo Paulo diz é quando diz servo. É o que está na nossa versão na língua portuguesa, mas o servo, esse servo aí, no original, a palavra é doulos. Doulos, no grego, significa escravo. O escravo não manda. O escravo não tem vontade própria. O escravo só obedece. Então nós somos escravos do Senhor Jesus Cristo e eu louvo a Deus, porque nós somos escravos e recebemos tratamento de filhos, herança de filhos.
Não vamos pensar, eu não quero ser escravo, ou você fica escravo de Jesus Cristo, ou fica escravo de Satanás, você escolhe. Agora você vai lembrar que Jesus Cristo, ele nos dá o céu por herança. É um escravo tão bom, né? Você imagine o Senhor passar os seus bens para o seu escravo. É isso que Deus faz. Então, amados irmãos, seguindo sobre os itens desta lição, abordamos o item 2, a retirada da presença de Deus. Por fim, a glória se pôs sobre o Monte das Oliveiras. Esse Monte das Oliveiras ele é interessante porque ele aparece em momentos muito relevantes na história de Israel e, consequentemente, na história da igreja. Diz o seguinte: a presença de Deus no templo era privilégio de Israel, mas isso exigia responsabilidade, de modo que a glória de Deus não podia habitar com o pecado do povo. Grande advertência. No item 3, fala sobre o segundo templo. O que é que diz aqui? Ciro, rei da Pérsia, baixou o decreto que pôs ao cativeiro judaico em 539 a.C. e pouco tempo depois partiu da Babilônia a primeira lava de judeu que volta para Judá. No seu decreto de libertação, o rei incluiu a reconstrução do templo de Jerusalém. O que aconteceu? A glória de Deus retirou-se do templo. Na sequência, o templo é destruído. O povo é levado escravo para a Pérsia, que hoje é o Irã. Mas, tempo depois, porque o povo orou, o povo se arrependeu. Veja que Deus maravilhoso, que Deus longânimo, que Deus paciente, que Deus bondoso, que Deus misericordioso. Todas as vezes que Israel estava no cativeiro, por causa do seu pecado, e eles clamavam, e eles oravam, então Deus mudava de atitude e os libertava. Aconteceu aqui. Estavam eles no Irã, na época chamado de Persa. Então eles foram levados para Jerusalém. O templo estava destruído. Então houve a reconstrução do templo de Jerusalém. Depois que chegaram, construíram um templo humilde, com muito esforço, sofrendo oposições, sofrendo negligência. Não foi fácil a reconstrução do segundo templo, mas houve uma ajuda de Herodes. No subitem 2, porque eu omiti o item 1, no subitem 2 diz o seguinte: o templo de Zorobabel, como era também chamado o templo em Jerusalém, foi reformado e ampliado por Herodes Magno. Ele conseguiu persuadir aos judeus, dizendo que o atual templo não estava à altura da antiga glória. Os trabalhos se iniciaram cerca do ano 15 a.C. e continuava em andamento nos dias do ministério terreno de Jesus. 46 anos depois, está lá em João 2:20, conhecido como Segundo Templo, era o cartão postal de Jerusalém. A construção só foi concluída em 66 depois de Cristo. Quando foi construído o segundo templo, vocês sabem qual era a glória deste segundo templo, que foi melhor do que o primeiro? A glória do segundo templo em Jerusalém
nada mais era do que a presença do Senhor Jesus Cristo lá. E o povo não percebeu, e o povo não sabia, e o povo não viu. Jesus Cristo é a expressa imagem do Deus vivo e eterno. A presença de Jesus Cristo ali era como se ele dissesse: olha, Deus continua no meio do seu povo. É por isso que ele tem o nome de Emanuel, Deus conosco. Foi assim que ele foi chamado, porque Jesus Cristo é Deus presente na humanidade. Jesus estava ali, mas veja como o ser humano é tão perverso, o ser humano é tão ruim para si mesmo, que eles rejeitaram a presença do Senhor Jesus Cristo. Lamentavelmente, o Senhor Jesus Cristo estava ali. E uma certa vez ele manifestou a sua glória. É claro que ele não manifestou para todo mundo, manifestou para seus discípulos, 2 dos seus discípulos, lá no Monte Tabor, ele apareceu em glória. Ele estava dizendo: olha, aquela glória que estava no templo, aquela fumaça, aquele esplendor que pairou no templo, voltou. Estou aqui, estou presente. Mas o povo nem percebeu. Sabe por quê? A maioria das pessoas não pressente a presença de Deus. Eles não notam a presença de Deus. A maioria das pessoas vivem como se Deus não existisse. É preciso que estejamos atentos. Deus continua conosco. Agora não precisa mais de lugar santíssimo. Agora não precisa mais de altar de sacrifício, porque Cristo foi o nosso perfeito, eterno e completo sacrifício. Cristo se faz presente na sua igreja. Ele mostrou isso com um gesto. Quando ele bradou no Calvário: está consumado, o véu do templo, este véu, era a parte que separava o lugar santo do lugar santíssimo. O lugar santíssimo era o local aonde o sumo sacerdote entrava uma vez ao ano para oferecer sacrifício por ele e por todo o povo. Ali estava a presença de Deus, a presença Kavod, não é Shekhinah. A presença Kavod ali estava no lugar santíssimo. No brado de Cristo no Calvário, o véu do templo se rasgou de alto a baixo. O que Deus nos quer dizer com isso? Que a partir daquele momento, nós temos livre acesso à presença de Deus em glória. Nós podemos adentrar no trono de Deus, temos esta liberdade. Cristo nos concedeu esta liberdade. E as pessoas ainda nem perceberam isso. Fala com Deus diretamente. Deus continua presente em nosso meio. No item 4, sobre o Senhor Jesus no templo, foi o que eu acabei de abordar aqui. Explicação teológica, o item 1. Jesus disse: eis aqui está quem é maior do que Salomão. O construtor do templo, ele declarou-se maior do que o templo. Está aqui quem é maior do que o templo. Quem? Jesus Cristo. Vocês vão ver lá em Mateus, capítulo 12, versículo 6. Quando ele curou o paralítico em Cafarnaum, disse: filho, perdoados estão os teus pecados. Era uma mensagem velada, dirigida aos sacerdotes, de que a função do templo estava para ser concluída em breve. Os sacerdotes que trabalhavam, que exercia a sua função no templo, eles o fizeram até Cristo.
a partir de Cristo, ele constituiu cada crente um sacerdote em potencial. Nós somos então a geração eleita, o sacerdócio santo. Nós somos os sacerdotes reais. Então nós podemos ministrar no templo. Agora, onde é essa ministração no templo? No reino de Deus. Na igreja local, na igreja universal, em você mesmo, no seu próprio corpo, nós estaremos oferecendo sacrifícios a Deus. Não mais no templo em Jerusalém, mas com a nossa vida, com o nosso corpo. Como disse o apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 12. Rogo-vos, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e irrepreensível a Deus, que é o vosso culto racional, e não vos conformeis com esse mundo. Sejamos diferentes, amada igreja, porque a presença de Deus hoje, quando Jesus no alto da cruz, com grande voz, entregou o Espírito, o véu do templo se rasgou. Querida igreja, lembre-se disso, porque agora nós vamos fazer o mesmo papel do sumo sacerdote. Adentra no lugar santíssimo e oferece o teu sacrifício ao Deus presente. A um Deus que, embora paciente, que embora longânimo, que embora amor, ele exerce juízo. E lembrem-se, as promessas de Deus em sua vida, em nossa vida, são condicionais. Depende de você. Ela se cumpre dependendo do seu comportamento. Que Deus nos abençoe e que a palavra de Deus ela seja sempre uma constante nas nossas vidas, para a nossa edificação espiritual. Amém?